de Artes e Ofícios está instalado no edifício da antiga Estação Central de Belo Horizonte, localizado na Praça da Estação. Aberto ao público desde 2006, o museu reúne mais de 2.500 peças referentes ao universo do trabalho na sociedade brasileira pré-industrial. O acervo tem origem em uma coleção particular que começou a ser formada há 50 anos. E no processo de criação do museu, as peças foram doadas ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu coleciono arte brasileira, fiz isso a minha vida inteira, desde muito jovem comecei a colecionar arte brasileira por uma influência direta do meu pai, que era um colecionador. E nessa vida de colecionadora, eu aprendi a amar, a respeitar, acima de tudo, as peças que compõem o universo do trabalho no nosso país. A formação do acervo desse museu, eu acho que eu posso dizer que é muito diferente talvez do habitual. Eu acho que eu poderia dizer que é sui generis, a maneira como esse museu foi concebido e foi criado. Não houve uma intenção pré-concebida da colecionadora em juntar peças que seriam parte do único Museu Brasileiro de Artes e Ofícios. Isso aconteceu como consequência da minha paixão, do meu interesse, da minha curiosidade histórica sobre o meu país, sobre a nossa cultura, sobre a nossa história, sobre a história dos fazeres, dos saberes, das artes e dos ofícios. A incorporação de novas peças observa critérios rigorosos. Vamos entender como funciona. O Museu de Artes e Ofícios tem como missão preservar e difundir o seu acervo de artes e ofícios da fase de pré-industrialização brasileira. O segundo critério é que toda doação, independente da sua forma, ela deve ser realizada em consonância com a legislação vigente no país. Para isso, as certificações de posse, procedência e proveniência são fundamentais. O terceiro critério seria exatamente a potencial representatividade desse objeto em relação à pesquisa, exposição e educação. Onde a gente pode desenvolver trabalhos vinculados à história econômica, à história do cotidiano, e também a etnografia, né? A questão dos usos e costumes. Que o MAU é um museu temático, né? Ele tem os seus 16 eixos temáticos. A gente pode observar os ofícios do transporte, os ofícios do comércio, os ofícios do couro, da madeira, da conservação e transformação de alimentos e assim sucessivamente. Finalizando, um último critério que é também fundamental é a legibilidade desse objeto ou coleção, a qual se vincula ao estado de conservação propriamente dito, ou seja, o aspecto material, mas o aspecto material ele também está extremamente ligado ao aspecto estético, ao aspecto da imagem. Bom, no que se refere às doações, inicialmente a gente recebe os contatos pelos usuários. Após esse primeiro contato, a gente faz a abertura, dá início a um processo técnico e administrativo. Na sequência, esse processo ele vai ser, então, encaminhado para uma deliberação técnica, uma reunião técnica, com a coordenação de museologia e a presidência do Instituto Cultural Flávio Gutierrez e direção do MAU. Numa visita que a Ângela fez à minha loja, a gente conversando, eu falei da cama de tropa. E eu falei, é uma coisa que não justifica nem eu comercializar, nem eu integrar minha coleção. Olha, essa peça, eu já tinha adquirido ela já havia uns 2 anos. Na realidade, ela é uma cama de tropeiro. Ela veio da região de Grão-Mogol, é a informação que eu tenho, embora esse tipo de peça circule bastante. E estava guardada na minha loja. Essa peça ficaria muito mais bonita, muito mais bem exposta, integrada ao acervo do museu. Então veio a decisão de fazer a doação.
A peça doada fica isolada em um local apropriado. Nesta etapa, os técnicos observam se existe algum tipo de contaminação, como cupins, que podem comprometer todo o acervo. Depois da quarentena, a peça é fotografada e o registro fotográfico deve ser detalhado para documentação e estudo. A documentação é outro procedimento para preservar o acervo. São feitas pesquisas e os dados da peça são registrados. A gente tem várias linhas de investigação, né? Desde a ciência da informação, que trata do processo de tratamento e recuperação da informação, até documentos que vão organizar o próprio acervo fotográfico que foi produzido, como também a pesquisa em fontes bibliográficas, produzidas sobretudo pelas universidades e por especialistas nas áreas dos conteúdos museológicos. Após o avanço dessa pesquisa, então a documentação vai ser inserida no banco de dados para a gestão das informações. Neste momento, para preservar, a peça é tratada pela conservação. Os técnicos fazem a limpeza e avaliam a necessidade de restauro, que é feito aqui mesmo no museu. Ao incorporar um novo objeto, é necessário estudo cuidadoso. É preciso estabelecer uma interlocução do novo objeto com o acervo já exposto. O Núcleo de Ações Educativas do Museu de Artes e Ofícios cuida da mediação desse encontro entre o visitante e o acervo que o compõe. Então, cada espaço é detalhadamente pensado e é criado um discurso. As peças que compõem o acervo do Museu de Artes e Ofícios ganham vida no olhar do visitante. Uma das estratégias que o Museu de Artes e Ofícios utiliza é realizar uma parceria junto às escolas e junto aos educadores. O Museu de Artes e Ofícios é resultado de um trabalho que começou há mais de 50 anos e que se renova a cada dia. Para quem chega, é aqui que a visita começa. A gente pode aprender muita coisa no museu, conhecer um pouco mais da história do nosso país, interagir mais com as peças, podemos tirar foto e isso enriquece ainda mais o aprendizado.